Olá pessoal, olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependência química, com dependentes químicos que buscam recuperação. Sejam todos bem-vindos a esse canal, né, especialmente feito para ajudar famílias e pessoas que buscam uma mudança de vida. Pessoal, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar esse trabalho tão sério, tão compromissado que eu, Júnior Buranello, e toda a equipe da Estrela da Manhã, nossa comunidade terapêutica aqui em Assis, desenvolvemos para ajudar você, familiar, dependente químico, que busca uma mudança, que busca entender, né, esse universo tão complexo e o que as drogas causam na sua vida. Hoje, pessoal, eu trouxe um tema extremamente importante, né, porque, né, tem algumas pessoas que me acompanham aqui, tem até o nosso canal lá no TikTok, Júnior Buranello 83, e tem vários vídeos que eu falo sobre relacionamento e dependência química. Tá? E esse ambiente adoecido, tóxico, onde o próprio dependente químico, né, ele exige muito das pessoas, entrega pouco e exige muito. Então o tema do vídeo de hoje é dependência química, relacionamentos e a dependência emocional. Para você familiar, para você esposa, para você namorada, entender o que é esse contexto, o que a dependência química causa na mente dessa pessoa, como ela prejudica o comportamento final dele, como a droga modifica a forma dele pensar, sentir, agir, reagir aos estímulos emocionais. Né? E aí você vai conseguir, né, dissociar, né, o que é o verdadeiro amor, o que é dependência emocional. Dessa forte ligação entre o dependente químico né, e a família, e namorada, e esposa, né, e os filhos, tá? Então vamos lá. Começando esse tema, a gente precisa entender o que as drogas causam, né, dentro da mente, como eu falei, na estrutura emocional desse dependente químico, que elas vão desregular, vão desorganizar toda a estrutura comportamental, mas primeiro ela vai ter acesso às emoções, onde a pessoa vai ter, né, geralmente o dependente químico ele é muito intenso nas suas relações, né, aquele cara totalmente volátil, vulnerável, frágil, né, ele apresenta uma instabilidade emocional muito grande, oscila demais o seu humor imprevisível, né, de repente ele está totalmente contente, feliz, de repente alguma coisa acontece no dia dele, no trabalho, né, no trânsito, né, uma conta que ele apareceu do nada que ele precisa pagar, né, amassaram o carro dele lá e ele vai ter que arrumar aquele carro, tudo gera, né, um transtorno muito grande. Né? É a habilidade em se desenvolver em meio à crise. Então o dependente químico ele tem baixa flexibilidade emocional, baixa flexibilidade cognitiva, no qual ele se envolve, cria vínculos afetivos muito fortes. Por isso que muitas vezes as pessoas elas acabam, né, as mulheres, homens que têm um relacionamento com o dependente químico, o relacionamento se torna muito intenso, porque o dependente químico fora do uso é aquela pessoa que ela se joga, que ela transforma, é uma pessoa, muitas delas são românticas, amorosas, né, porque elas têm uma dependência, e no caso, né, não só a relação que ela cria com a droga, a relação que ela cria com você, ela transfere toda a responsabilidade de felicidade para suas mãos, aonde, né, dentro dessa intensidade, muitos dependentes químicos, né, muitas vezes, causa uma boa primeira impressão, aonde ele tem, né, aquela pessoa que eu falei que é carinhosa, que faz o carinho, que fala aquilo que você quer ouvir, né, que nas relações sexuais, né, tem um bom desempenho, e aí você se sente toda acolhida, né, toda a carência afetiva, que as pessoas hoje estão muito carentes, afetivamente falando, né, então procura exatamente isso, atenção, cuidado, e o dependente químico ele tem essa característica. Né, por conta dessa intensidade que ele vive as suas relações, ele se entrega muito, né, diz coisas aquilo que você quer ouvir, faz promessas maravilhosas, diz que ama, né? Então, por essa intensidade, talvez as pessoas acabam se envolvendo um pouco mais, né? Se entrelaçando um pouco mais nessa relação. Mas é fato você entender, porque por conta dessa instabilidade emocional, ele está totalmente vulnerável, né? O tempo inteiro instável. Quebra de confiança acontece muito, onde começa a surgir, né? Conforme você vai se envolvendo, aparecem mentiras, né, sumir coisas. Eu tinha deixado R$20 aqui na mesa. Eu não sei, não peguei não, né? Acontece muito isso, né? As recaídas,
conforme você vai conhecendo o dia a dia, a rotina dele, dela, né, desse usuário, você vai percebendo que algumas coisas vão bater. Nossa, mas o que aconteceu ontem? Você saiu, sumiu, desligou o telefone, né, recaídas. E a pessoa precisa se esconder, né, dessa outra face dele para você não saber, não desconfiar de nada. Então mentiras vão ser muito frequentes. Inversão de prioridades, ou seja, a substância ela passa a ser sim prioridade, né? E não é que ele não ama você, mas como eu falei para vocês no início, as drogas elas modificam a forma da pessoa sentir. Então dentro dessa intensidade, toda vez que ele tem a falta, né, para suprir uma carência, para suprir um vazio, para suprir a própria síndrome de abstinência, ele vai ter que inverter essas prioridades, onde você, nessa linha das prioridades, vai acabar perdendo força. As drogas, elas, todas as vezes que tem os sintomas pela falta da substância, elas vão sim, né, fazer com que a pessoa ela escolha estar com as drogas, usar a substância, ao invés de estar no compromisso com você, né, faltar no compromisso, falar, não vem em casa hoje não, que hoje eu não estou bem. Não, porque ele vai ter que ficar, né, já escolheu ficar usando droga, precisa estar com a droga. Então, todo esse ambiente onde você vai entendendo que quando ele está bem, está tudo bem. De repente ele está mal, ele quer você distante, porque ele precisa, né, não do seu acolhimento, da sua atenção, precisa da droga para suprir essa falta. Vai existir também uma parte da culpabilização, ou seja, essa pessoa ela começa a transferir responsabilidade, culpar as pessoas pelo seu desespero. Conforme você vai descobrindo que ele é um usuário de drogas, ele culpa o chefe, culpa o mundo, culpa as pessoas e culpa até você para aquilo que dá errado. E aí também surge o tal código de sobrevivência. O parceiro entra em modo de salvar a pessoa ou controlar, porque você já está envolvido emocionalmente. E aí você começa a tentar salvar ele o tempo inteiro, ou controlar o mente dele. Passa o seu cartão para mim, eu vou ter acesso ao seu Pix, né? Não, a partir de 10 horas eu vou ligar para saber se você chegou em casa. Entende? Para quem é namorado, né? Então a pessoa, para ela estar se envolvendo, se entregando, entrelaçando-se emocionalmente, ela começa a ter essa ideia de sobrevivência, no qual ela precisa controlar ou salvar a pessoa o tempo todo. E isso vai adoecendo esse ambiente. Você, namorada de dependente químico, vai quando menos você perceber, você está emocionalmente envolvido com a situação, resolvendo o problema do trabalho dela, resolvendo problema na família, comprando briga, né, indo buscar ele em biqueira, pagando traficante, porque você já está envolvido emocionalmente. A dependência emocional acontece quando a pessoa passa a sentir que não consegue viver sem o outro, mesmo sofrendo, né? Porque há um sofrimento, há um desgaste emocional, você está se entregando mais do que o necessário. Essa pessoa ela é muito, né, vulnerável, frágil, e ela joga tudo aquilo que ela sofre, os dilemas dela, a vida dela, os fracassos dela, você vai absorvendo, tentando salvar. Olha como que você está ficando pesado, né? Assumir o papel de salvador, cuidador constante dessa pessoa, tolera desrespeito, tolera até traição. O cara sai com prostituta, sai com amigas do trabalho, né, mente pra você, né, você descobre conversas ali no celular e você vai aceitando, porque afinal de contas você fala, ele tá doente, ela tá doente, isso é aceitável. Aceitável aonde? Nenhuma relação isso é aceitável. Mas por que as pessoas pensam que pro dependente químico há uma aceitação nesse contexto? Vou responder para você. Porque você pensa que conscientemente, né, ele não tem essa ciência, essa razão. Sim, né, porque quando ele não está usando droga, ele é uma pessoa maravilhosa. E você vai aceitando com o objetivo do quê? De salvar. Eu preciso amar ele, porque esse amor que vai transformar. Onde você continua, né? Temos que entender que tudo tem um ponto de limite. Pro amor tem limite, né? As pessoas que vivem dentro desse desgaste, o ciclo, né, desse sofrimento vai aumentando, aonde se torna muito típico as pessoas entenderem que esse relacionamento com o dependente químico, isso é muito comum acontecer. A pessoa saudável, ela tenta o tempo inteiro compensar esse caos com mais cuidado, mais amor, mais afeto, mais carinho, e aí se torna esse ciclo vicioso, né, emocionalmente traumático para as pessoas, tóxico para as pessoas, essa relação tóxica, né, entre o dependente químico e a pessoa que ama ele.
crises, uso, recaída, conflito. Olha só, é um ambiente típico. Crise, uso, recaída, conflitos. Aí a pessoa vem com promessas de mudança, né? Ideias fantasiosas, ideias que não vai mais acontecer, eu prometo, faz assim, fica com o meu dinheiro, controla meus gastos, né? Vou te falar tudo que você quiser. E aí quando vem de novo, né? Aquela fase da esperança, que dessa vez vai funcionar, você vai conseguir salvar ele porque ele te ama tanto e você ama ele, você de novo vem uma nova recaída. Puxa vida. E aí mais desespero, mais envolvimento emocional, mais fala de mudança, mais apego emocional, mais desgaste, porque você se sente até responsável, tentando se perguntar onde foi que eu errei, o que eu falhei, o que eu poderia ter feito mais por ele. Né? Então, os princípios de mudança, pessoal, é você começar a perceber os sinais de alerta. Né? Como identificar se estou me tornando um dependente emocional. Perceba, como eu disse ali há pouco, toda relação amorosa, de amizade, relação de trabalho, tem que ter um limite pré-estabelecido. Você precisa entender que o limite é dado por você. Tá? Então perceba alguns sinais. Você pode estar se tornando dependente emocional e não percebeu ainda. Como perceber? Sente culpa por pensar em terminar? Toda vez você fala assim, chega, agora acabou, não vou aceitar mais, mas você fica se sentindo culpada por isso? Então, é um sinal. Segundo ponto, acha que só você pode salvar a pessoa? Né? Porque às vezes a família já abandonou, já não aguenta mais tanta mentira, tanta manipulação, e você assume o papel de, né, coloca a capinha do super-homem, da super-mulher, e tenta ficar lá, resgatando ele o tempo inteiro. Ele se afunda, joga no fundo do poço, você vai lá. Isso vai, né, também vai te afundar. É uma frase que eu gosto muito de usar com as famílias que eu trabalho, que você não consegue mudar o outro, mas você pode adoecer tentando. Então, enquanto você não entender que você pode oferecer apoio, ajuda, carinho, amor, mas você não pode oferecer a mudança para ele, que a mudança depende dele, você vai continuar tentando o tempo inteiro salvar ele e você vai adoecer também. Tem medo de que ele ou ela se destrua sem você? Tem. Então, sinal de alerta para você. Sua vida gira em torno do problema dessa pessoa? Sinal de alerta para você. E por último, perdeu a sua identidade, amigos, a sua autoestima, né? Você se vê vivendo o mundo dessa pessoa. Não consegue trabalhar direito, não tem mais relacionamentos, né? Vive por conta dessa pessoa. Então sim, você se tornou um dependente ou uma dependente emocional desse dependente químico. Tá? Amor não é resgatar a pessoa. O amor ou resgate. Ou você ama, ou você está lutando para resgatar. Onde há essa inversão de papéis. Muitas namoradas e esposas, elas começam a exercer a função de mãe, né? Controlando, daqui o seu dinheiro, eu vou controlar para você. Onde você tá, que hora você saiu, que hora você chegou, né? Não pode fazer isso, que feio, né? Mentiu de novo, manipulou de novo, pegou o dinheiro da minha carteira de novo. Você percebe que você está fazendo uma função de mãe, de educar o dependente químico, e aí você está tentando resgatar, né, aqueles valores, imprimir situações de consciência para ele. Nem todos vão construir. Você tem que entender a hora, né, de você interromper esse ciclo tão vicioso e tão desgastante para você. Né? Um ponto importante, amar não é salvar alguém da dependência. A recuperação só acontece quando o dependente busca e assume a sua responsabilidade, para de externalizar isso como uma transferência para outras pessoas, né? Se faz de vítima, para de se fazer de vítima, busca tratamento, mesmo, né, é difícil, o ambiente da recuperação da dependência química é difícil, tanto é que você pode aí buscar no Google mesmo, informações sobre o que é recuperação, é dolorosa, é difícil, muitos vão ter que ser internados de forma involuntária, então você precisa ter esse desapego emocional, para ver, assim, você que é esposa, tem esse poder de poder chamar uma internação involuntária, assim, chega, não dá mais, está acabando com a nossa saúde mental, as contas estão ficando para trás, nossos filhos estão presenciando tudo isso, você precisa tomar uma posição. E terceiro ponto importante, mantém compromisso com a mudança, sabe? Tipo, sem negociação mais, é isso e pronto. Né? Não vem falar essas historinhas de pelo amor de Deus, e chora, não larga de mim, eu te amo, sem você vai ser mais difícil, na hora que acabou tudo. Gastou todo o dinheiro, acabou com o emocional, acabou com o psicológico, não tem mais pra onde correr, aí vem com esse choro de negociação. Não, é a assertividade. Fala assim, é isso e pronto. E daí, não dê você, enquanto você não souber, não tiver certeza do seu não ou do seu sim, sempre tá para negócio, o dependente químico ele sente a sua fraqueza.
Ele chora, 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 pede perdão, você aceita, começa tudo de novo, dá 15 dias, ele faz de novo e você continua aceitando. Então tem que pôr limite nessa relação. E como você protege o seu emocional? Se você está nessa situação, vai lá as dicas do Júnior. Separe amor de responsabilidade. Você pode amar alguém sem se destruir, tá? Entendendo que há um limite para tudo. Pare de tentar controlar o vício. Você não tem que controlar o vício da pessoa. Tem que controlar como você deixa a situação tomar conta de você. Você não tem poder sobre a dependência do outro, do quadro avançado, crônico, evoluído que essa pessoa apresenta. Você não vai conseguir controlar o vício dele, né? Ou tentando minimizar os fatores e consequências. Você tem que controlar como você reage mediante essa pessoa. Estabeleça limites claros, que é o que eu falei, e o que você aceita, o que você não aceita mais. Uma verdade difícil e dolorosa deve ser dita, mas é muito libertadora. Entende? Muitas pessoas permanecem nesse relacionamento porque elas sentem um vazio tão grande que a história dela, né, talvez ela carrega uma história de abandono, né, aquela pessoa que era frágil, sofreu muito, né, na sua infância, adolescência, e aí tem esse apego, né, exagerado sobre a pessoa, pensa que não vai conseguir encontrar, né, se encontrar dentro de um outro relacionamento, que essa é a única pessoa que realmente vai amar ela, porque ela já confundiu o amor com apego emocional, né? Já não é mais amor, é apego, tá? Confunde a intensidade com o amor, essa intensidade não é amor. Das vezes há esse exagero, onde as relações já extrapolaram todos os limites. E por fim, sente valor em salvar, porque ela sente felicidade, sente prazer, libera dopamina, quando ela consegue salvar essa pessoa, vai lá, busca o cara na biqueira, o cara todo sujo, fedido, dia sem tomar banho, né, com o pé arrebentado, ela leva ela pra casa, dá banho nele, ele se alimenta. Nossa, como eu vejo vídeos até no TikTok de pessoas assim, né, mulheres que não conseguem sair, a vida, os filhos estão lá, sem o leite, casa bagunçada, e ela lá, se dedicando fielmente àquele cara que não quer mudar. E aí busca ele, dá banho nele, põe, dá comida pra ele, põe ele pra dormir, aí ele fica 3 dias bem lá dormindo, comendo, na hora que ele sarou o emocional dele, o físico dele, ele sai de novo pra rua. E você de novo sente-se frustrada, vai ficando mal por conta disso. Então, aprenda a, primeiro de tudo, priorize você. Né, coloque o seu emocional acima de tudo, aquilo que você tem, né, a sua relação íntima com você mesmo. Amar não é salvar. Amar não é salvar, tá? Fique com Deus. E se vocês que têm alguma pergunta, dúvidas, coloque aqui nos comentários, tá? E tamo junto. Um grande abraço, um beijo no coração e até semana que vem.